Podcasts. Respire e diga sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não intrinsecamente para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso. Sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. Ela atua, dirige, escreve, é coreógrafa, bailarina, enfim, coleciona prêmios. A arte faz parte da sua vida. Ou, para melhorar a frase um pouco, eu prefiro dizer que é uma vida que não existe sem a arte. Clarice Aboujanra! Matou a pau, é isso mesmo. Às vezes pergunto, olá, tudo bem? Às vezes pergunto assim, quando que você começou? Eu falei, eu nunca fiz outra coisa na vida, entendeu? Eu não conheço a vida de outra forma. Desde sempre, desde sempre. E a lembrança exata de quando eu comecei, não sei, mas minha mãe me dizia, você foi para a escola a primeira vez de dança com 4 anos de idade. Nunca mais saí de uma sala de aula, de um palco, nunca mais. Então, eu estou com o quê? 56 anos de carreira profissional, né? Nunca fiz outra coisa, nunca vivi o mundo de outra maneira, mesmo que me fosse permitido outra coisa, a veia da arte estava sempre junto. Né? Que lindo. Quando foi que você respirou e disse sim para você mesma? Desde que eu nasci. Nunca fiz outra coisa. Em todos os sentidos, assim. Às vezes devia falar não, mas pagava um preço alto, mas eu dizia sim, bora lá. E o que era esse sim? É a aceitação, sabe? É ousadia, é curiosidade, é anseio, né? Eu nunca fui uma pessoa emocionalmente calma, de poucos desejos, de poucos sonhos, aspirações, sempre um excesso, né? Eu acho que se deve ao se deve ao sim, minha gente. Se deve ao sim. São tantos sims para chegar, né? Nossa Senhora. Tem que se permitir, né, Clarice? Deixar ser Ter coragem, atravessado. né? Coragem. Outro dia eu estava conversando, outro dia não, estou escrevendo um negócio, uma personagem, falou, não sei o que você diria? Eu falei, olha, minha filha, defenda-se. Nessa hora, assim, como é que você fala sobre a juventude? Vou resumir para você numa palavra, defenda-se. Aí, quando ela estava indo embora, eu falei, olha, tem uma outra que todo mundo está falando por aí, eu nunca parei para pensar, mas tem razão, a palavra é coragem. Sem ela, não abre a porta da casa, né? É. E hoje em dia é muito louco esse movimento todo que a gente viveu, né? Eu não sei, assim, ser artista, né? E ser artista virou uma coisa, assim, tipo, de amor e ódio, né? O artista, de repente, assim, por questões políticas e sociais, assim, a gente virou um objeto de amor e ódio, né? Ah, sim, sim. Mas eu acho que sempre fomos. Eu acho que todo artista, em algum momento, foi objeto de amor e ódio, entendeu? Então, você pega desde qualquer setor, desde as pinturas, desde os clássicos, né, da música, não tem como. Não tem como. A gente está sempre contestando, a gente está sempre provocando, né, trazendo à luz textos maravilhosos ou não maravilhosos, mas que naquele momento nos serve para dizer alguma coisa. Por isso que eu digo da responsabilidade da gente, né? Não é para qualquer um, não. Porque você tá ali como referência, né? Exatamente. Então você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Eu acho que toda vez que você entra no palco, de alguma maneira você assinou embaixo. Então, por exemplo, às vezes, o meu lado de diretora, como é que eu encaro? Eu vou ver um espetáculo, não gosto do trabalho de um determinado ator ou atriz, mas eu percebo
que o ator ou a atriz fez muito bem o que a direção pediu. Então, eu acho que um diretor ou uma diretora são os grandes responsáveis por um espetáculo. Eu lembro que eu fiz um curso de direção nos Estados Unidos há 1000 anos atrás. Aliás, quem foi sobrinha de Antônio Abujamra não precisa fazer curso em lugar nenhum, né? Total. Era só ficar do lado dele como eu fiquei. Nasceu já. Isso não quer dizer, gente, que eu saiba, não, pelo amor de Deus. Nasceu com uma faculdade embutida. Porque posso passar tudo isso e continuar chucra. Não é um caso, alguma coisa eu aprendi. Mas lá ele dizia assim, que uma direção começa do bilheteiro até a última porta de saída. Sabe? Hoje eu sei que começa no Brasil no pipoqueiro, né? Porque quando a peça é sucesso, o pipoqueiro está lá. Quando não tem pipoqueiro na frente, já era. Não é sucesso. Isso é Brasil. Dá para contratar um pipoqueiro, fazer uma foto e postar na internet hoje em dia, né? Sucesso. Já que as redes sociais estão aí. Então, eu coloco nos ombros de um diretor uma responsabilidade absurda. Porque a música que toca lá foi ele que aprovou. O figurino que está lá, ninguém vai contra a palavra do diretor, né? A linha do espetáculo, o máximo pode ser alguma ressalva quanto ao texto. O produtor quer montar tal texto. Uhum. Aí ele pode fazer a ressalva que ele quiser. De resto, tá com você, meu amor. E quando foi que você começou a dirigir? Porque você dirige também, né? Dirijo. Olha, eu dirigi muita coisa assim... Desde o colégio, quando era menina, eu dirigia, coreografava no recreio, na família, tinha festinha da família, e nunca vou me esquecer, tinha um terraço grande, um apoio, assim, eu botava as meninas tudo para fazer aula de dança, e elas querendo brincar, e a minha brincadeira era fazer uma aula de dança, né? Então, mas assim, dirigir, faz tempo que eu comecei a dirigir, faz tempo. Mas, assim, até pegar textos mais fortes, mais representativos, assim, nos últimos 3, 4 anos. Mas adoro. Adoro. Aliás, amada, se tem uma coisa que eu digo, porra, é atriz, coreógrafa, diretora, é tudo a mesma coisa. É tudo farinha no mesmo saco. Só muda o rótulo. A bailarina que não tiver uma atriz dentro dela, não é. A atriz que não tiver uma bailarina dentro dela, não é. Quer dizer, essa é a maior carência. Eu acho que a distância do corpo dentre os atores brasileiros ainda é muito grande. Muito grande. Sabe? Muito grande. Esse domínio dessa fera que é o nosso corpo, né? Dirigir e coreografar, meu Deus do céu, a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Então, não é faz isso, faz aquilo. Não. Nomes, sim, títulos, entendeu? Porque de resto, amada, é a mesma coisa. Essa necessidade de encaixar as coisas, né? Esse jogo cênico lindo, maravilhoso. E você foi bailarina também, né? Você foi estudar com a Martha Graham, né? Nossa. Mas dançar profissionalmente mesmo, eu dancei muito pouco. Dancei só com o balé estágio. E eu tive minha própria companhia durante 10 anos. E acho que eu dancei na minha companhia umas 2 vezes, no máximo. Assim. E o estúdio que eu tive, um estúdio no TBC, né, o famoso TBC, que agora o Sesc pegou, graças a Deus não vai ficar jogado as traças. Nossa, eu fiquei tão feliz também, sabia? Nossa, o histórico daquilo. Porque, porque é um resgate, né? Não, tipo e assim... aquele teatrinho, tinha uma escadaria que você subia assim, uma curta, não era grande, não, ia para o assobradado, TBC, né, a parte de cima, de mármore Carrara, sabe, branco, aquele mármore maravilhoso, a tal porta que dava para o Nick Bar, que era onde os atores todos iam. Tinha uma história aquilo lá. Eu trabalhei lá 10 anos e era o teatro vivo lá, sabe? Nossa Senhora, que lugar maravilhoso. Agora, tem uma coisa muito doida no Brasil, né? A gente não conhece a própria história, né? A gente não sabe reverenciar a própria história, né? Eu acho. Acho que isso vem de berço, assim, desde da escola, né? Não, eu estava conversando com o moço que me trouxe aqui para cá no carro. Eu falei assim, gente, o que me impressiona no mundo, as obras de arte, né? Os grandes
museus, as grandes esculturas, todas elas têm um entorno, né, para elas. Você olha o MASP, é jogado na Avenida Paulista. Cada hora está de uma cor, todo sujo, todo... Quer dizer, não existe o entorno, né? Que não só no sentido de validar, mas de apoiar, de enaltecer a obra. Né? Outro dia eu estava com uma amiga minha, qual seria a companhia ideal? Eu comecei a falar, ela falou, quando você acordou, com que perna você saiu da cama? Porque chega uma hora quando você tem uma certa bagagem de vida, né? De conhecimento, você vai conversar com a pessoa, sempre trunca num lugar que você vai ter que explicar alguma coisa, né? Aí eu fico pensando, pô, ele não tem obrigação, porque se me perguntarem hoje sobre inteligência artificial, que aliás é o que eu queria dissertar. A gente combinou que a gente ia falar sobre isso hoje, sobre inteligência artificial. Que eu não sei porra nenhuma. Também o universo deles, eu não é que eu não tenho interesse, eu sei os meus limites, entendeu? Então é isso, a informação é tudo, né? A literatura é tudo, a arte é tudo, sabe? Eu li outro dia, eu até botei no meu livro, que ela fala assim, a arte não muda o mundo, mas muda a sua maneira de olhar o mundo. Porra, matou, ninguém descreveu arte melhor do que isso. Não, você não sai ilesa de ver um quadro, de ouvir uma ópera, um recital deslumbrante ou de um espetáculo. Ninguém sai ileso de uma situação dessa, por melhor ou por pior, mas não sai. Não é? Achei tão lindo isso. Sabe o que eu lembrei? Uma vez o André... Que lindo isso tudo que você falou, é muito bonito. Mas eu lembrei do seu tio, que uma vez o André, eu fiz um outro podcast, e aí ele falava que o seu tio falava muito assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Estrague-a como quiser. Tem várias. E aí você falando tudo isso, eu fiquei pensando assim, né? Tipo, sobre a existência, né? Sobre o que a gente escolhe fazer, né? E até quando o que já passou interessa essas pessoas? Isso é que está sendo, para mim, o grande questionamento. Até onde realmente me interessa isso? Até onde aí realmente te interessa? Aí é o que eu acho grave. Do jovem, né? Se você citar você devia ler, ele, sabe? Até onde ele? Entendeu? A minha maneira de ver é essa. Qual é a dele? A dele é daqui para que eu nem vou estar viva, entendeu? Não, eu acho o seguinte, que a gente corre um perigo muito grande de cagar regra. Gente, que pessoa fina, não. Fico encantada. Me perdoe. A gente acaba com aquela sensação de que você sabe mais do que o jovem, que você sabe mais do que o jovem. Então, eu ando parando para pensar até onde interessa a ele ficar sabendo essas coisas que eu citei e que ele não sabia. Até onde ele pesa, essas informações pesam, na criatividade dele mesmo. Entendeu? O que o excita, o que o provoca a trabalhar, a arte atual, é que interessa para ele daqui para frente. Eu tenho me questionado sobre isso, sabe? Deve ser isso. Não sei por quê, mas porque eu tenho contracenado muito com gente muito jovem e eles não têm muita curiosidade no que já foi, entendeu? É verdade. E isso muda o quê dentro da tua forma de estar em cena ou dentro da tua forma de escolher o que você vai fazer? Acho que não muda, é parte das minhas curiosidades, entendeu? O fato de eu contracenar com gente jovem, com gente mais velha, entendeu? Você acaba parando para pensar sobre isso, né? Por exemplo, eu me meti, a gente estava conversando, a besta de escrever um romance. Sempre gostei de escrever. E o que não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. Quando eu falo, tive uma ideia, o Abu Janra falava assim, ideia todo mundo tem, minha sobrinha. Então é mais ou menos isso, né? Adoro. Mas aí eu falei, ele é descaradamente um livro 60+. Por que não você foi acha essa a isso? intenção. Não foi essa a intenção. Mas ele se tornou descaradamente um livro 60+. Mas o que significa ser um livro 60+?
que vai interessar muito mais as pessoas mais velhas do que os jovens. Eu não acredito que um jovem pegue aquele livro e leia até a 3ª página. Eu não leria. Você não leria. Você nessa juventude Não, leria. eu não leria, não. Sabe, aí eu parei de me questionar porque eu não queria me obrigar a estar up to date, sabe, de escrever uma coisa atual, forte. Eu mal sei se o livro vai ficar bom, se eu realmente tenho talento para isso. Sabe, uma coisa terrível. A gente está falando desse micro, mas eu acho sempre que pode usar no macro. Uhum. Tá bom? Não é o meu umbigo que está falando. É a minha curiosidade, que eu acho que pode ser de muita gente. Totalmente. Eu acho que a minha biblioteca, em casa, meus livros, né? Meu escritório, tem pouquíssimos livros. Porque eu leio e dou. Leio e dou. Alguns ficam. Então, eu vou fazer um... Nunca falei com isso com ninguém. Vai ser a primeira vez que eu fui casada com um grande cara que era um leitor voraz. Consegue ser mais leitor voraz do que eu, porque homem sempre tem mais tempo do que mulher. Exatamente. Né? Então, mas de qualquer maneira, enfim. E nós tínhamos uma biblioteca imensa em casa. Imensa. Quando nós nos separamos, eu achei nada mais justo que ficar com os livros que tinham dedicatória para mim, que eram, assim, descaradamente meus, ou qualquer coisa assim. E preparei carrinhos e carrinhos de feira de livros. E o tio Tom me contou uma vez uma história de um cara na prisão, é vero, não é brincadeira, que ele descobriu, por meio da privada, do cano da privada, que o som dele vazava para a cela do lado. E ele começou a conversar com esse cara, resumindo, fazendo de uma longa história curta, ele começou a ler para esse cara. E esse cara começou a se apaixonar. Bom, resultado, diz a história que quando esse cara saiu, ele escreveu um livro. Que maravilha. Olha que loucura. Então, essa história calou profundamente em mim. Calou não, né? Explodiu em mim. E aí, eu levei muito para cadeias, hospital, e alguns para sebo. Né? E assim eu distribuí esses livros. E foi doído, porque eles faziam parte do meu visual. Eu tenho um amor físico pelo livro. Físico, assim, é uma coisa impressionante. Se tem uma coisa que a gente tem, né, mexe um pouco no nosso controle, né? É uma segurança que tá ali, né? Não, quando e eu tô lendo o ali. livro, esse papel dela para me interromper. Eu tô lendo aqui, né? Aí deu sono, aí ele vira uma coisa assim. Aí eu falo, vou dormir mais. Aí eu ponho no meio do joelho para afastar o joelho, entendeu? Aí eu tô lendo, toca o telefone, assim, vou parar que tocou o telefone. Um livro meu lido, você sabe da minha vida. Eu compro os livros, faço dedicatório para mim mesma. Que maravilhoso. Todos eles. Tudo tá lá, tudo tá lá. Assim, tudo. Não que eu vou... Isso não quer dizer que eu escrevo toda a página, mas sempre tem uma parte. Que maravilhoso. Tal a intimidade que eu tenho com o livro. Eu tenho fisicamente também, né? Ok. Dito isso, passa o tempo. Aos poucos fui reconstruindo a minha biblioteca. Até que chegou a hora de eu sair daquele apartamento e ir para o meu apartamento, que é um ovinho, piquititico. Aí eu pus um banquinho pequenininho no chão. Falei, bom, agora eu vou ver o que vai, o que fica. Eu falo isso e até hoje me emociona. Botei o banquinho no chão e me despedi de um por um. Ah, que lindo. Sabe, olhava por um, lembrava, às vezes eu falava, eu não lembro muito bem a história. E eu me despedi de um por um, e eu já tinha ali uns 1000 e poucos livros, mais ou menos. E eles foram embora. E daí para frente eu tenho no meu escritório estritamente necessário. O último livro, eu fui na lançamento do livro da Maria Adelaide, foi a última vez que eu fui para a livraria. Aí ela me deu, eu falei, Adelaide, você sabe que eu não guardo livro. Eu guardo as dedicatórias.
Eu arranco a primeira página, Que coisa que tem a linda. dedicatória para mim, guardo as dedicatórias, mas o livro vai para outras pessoas. E como as pessoas gostam de receber, sabe, para esses lugares que você vai mandando. É muito legal. Eu acho que é o grande companheiro, a música, né? Sem música, sem chance. Não, É a música, não dá a para literatura. começar. Não dá para começar. Sem arte, sem chance, né? Não, música e literatura. O resto, nesse sentido, é resto. Entendeu? Porque são duas coisas que você pode praticar no teu quarto. Você bota um Mahler ali para tocar, pega um livro ali para ler. E a vida Né? muda, Não precisa né? de palco, não precisa de plateia, não precisa de nada. É um universo inteiro, né? Muda a vida. Eu vou te contar uma história minha. Vamos lá. Já que você tá me contando as suas histórias. Tipo assim, eu também vou compartilhar. Mas a ideia do podcast é essa, né? Contar a história. Então, Sabe por quê? Porque eu também fiquei emocionado com a tua história. Porque quando minha filha era pequena, eu tive que trabalhar muito logo que ela era pequena, assim, bem pequena. Todas nós. E aí eu não tenho família aqui, eu sou do Sul. Então eu contratei uma pessoa para trabalhar, assim, e era uma pessoa linda, maravilhosa, que chamava Eliane. A Eliane veio, ela não tinha perfil, assim, de uma babá, ela não tinha esse perfil, ela trabalhava no telemarketing, enfim. E aí quando eu fiz a entrevista com ela, eu perguntei, Eliane, qual o teu sonho, né? Aí ela falou, meu sonho é fazer pedagogia. Aí, né, fazer faculdade. Eu falei, que legal, não sei o quê, nanana. E você quer trabalhar aqui mesmo? Você vai trabalhar como babá? Você realmente quer? Ela falou, não, eu quero, não sei o quê. Enfim, a Eliane era uma figura muito particular, assim, ela tinha as questões dos horários dela, ela era muito maravilhosa. E aí a Flora era bem pequena, eu tinha que sair para trabalhar, e ela falava assim, o que eu faço com ela? Aí eu falava... Leia pra ela. Senta ela aqui e pega essa coleção aqui e lê. E eu tinha recém ido, quer dizer, da Flip que eu tinha ido, tinha comprado uma coleção do Manuel Bandeira. Aí eu pensei, lê essa coleção aqui. Ela falou assim, mas eu vou ficar lendo para um bebê? Eu falei, sim, é a melhor coisa que você tem a fazer. Aí eu botava uma vitrolinha, que ela podia botar um disco, assim, que ela queria. A Flória ficava sentada e ela ficava lendo. Aí o primeiro dia ela falou assim, Carolina, foi muito difícil. Porque eu não sei se eu tô lendo certo, eu não sei se essas palavras aqui tão certas, eu não sei se eu tô entendendo o que eu tô lendo. Não era Grande Sertão, não. Que você Não. mandou. Não. Aí eu falei pra ela assim, não interessa que você leia do seu jeito. Você não tem jeito certo de ler. O jeito certo de ler é o jeito como você lê, né? Enfim, aí ela foi lendo e leu muito. Muito, porque imagina, foi um ano de trabalho, todo dia ela lendo pro bebê. E aí chegou um dia, um mês depois, ela falou assim, eu escrevi uma poesia. E aí ela escreveu a poesia e me mostrou. E aí, enfim, daí ela saiu, ela parou de trabalhar lá em casa. E aí, depois de um tempo, eu descobri que ela virou professora. Olha, fez tudo que ela queria. Manuel Bandeira tem sua responsabilidade aí, né? De voz mexer. Né? Não é para eu ter um crédito, entendeu? Não, eu entendo perfeitamente, para ver a força que tem. A força que tem a literatura. A literatura. Né? A força que tem a palavra, né? A palavra, ela move tudo, né? Você vê que uma palavra fere mais do que muita arma letal, exatamente. Né? E aí você estava falando da responsabilidade de você começar a escrever, né? É, impressionante. E você vai percebendo, né? Aí eu falei, não, assim, por que eu entrei no paradigma? Porque eu falei, tornou-se muito difícil para mim escrever. Porque os meus paradigmas, pelo amor de Deus, né? É a melhor literatura possível imaginária, entendeu? Não que eu só leia isso, não, eu leio de tudo. Mas os que sobram e que eu guardo... Os que ficam, né? Os que ficam ali,
Eu tenho uma pilhazinha de filosofia, eu tenho uma pilha de música, eu tenho uma pilha de teatro, eu tenho uma pilha de poetas, eu tenho, assim, compartimentado, né? E os diversos também estão lá. Mas cada página que eu vou reler, eu falo, meu pai do céu. Aí uma amiga minha falou, Clarice, para, assim não dá. Entendeu? Sempre escreve. Aí eu cheguei à conclusão, amada, que o que me faltava era humildade. Uhum. Não no sentido piegas, no sentido belo dessa palavra, sabe? Me faltava humildade de verdade, dizer, olha, você está começando, sabe? Vai passo a passo, não queira dar o passo maior. E aí eu falei, olha, se quando eu tiver... Se eu terminar e chegar à conclusão, realmente não vou fazer ninguém pagar o mico de ler esse livro, mas eu quero ir até o fim. Porque como eu faço 100 coisas ao mesmo tempo, eu não estava dando conta nem de uma nem de outra. Então, quando eu recebi o livro, eu falei, não, agora não tem jeito. Agora eu vou como tem sido os teus dias? Você tem remédio para comer, né? Alguma cadeira específica para a gente sentar e não ficar assim? Eu começo a escrever assim. Dá licença. Daqui a pouco baixa a bacia. Daqui a pouco o tórax. Daqui a pouco o ombro. Daqui a pouco a cabeça está assim. Ó, levanta, eu estou fugindo. E não é só uma questão estrutural, né? É uma questão emocional, né? Nossa, é tudo que vai indo junto, né? É uma experiência zona, viu? Porque é um mergulho, né? Você entra num universo paralelo, né? A tua pretensão vai pro lixo, entendeu? Tudo vai pro lixo. E para quem é ator e que lê muito, é muito difícil, porque você fica com aquele juízo. Não, e eu comecei a escrever e o diálogo é feito igual no teatro, sabe? Uhum. Aí eu falei para uma amiga minha, bom, acabei de escrever tal cena. Ela falou, que cena? É tudo assim, entendeu? Aí ela falou, Clarice, você está escrevendo uma peça, minha filha, porque toda a estrutura, sabe, física, é tudo... Ainda hoje eu fiquei trabalhando nisso um pouco, sabe, tentando... Isso está sendo difícil. Sim. Escapar dessa coisa física do texto teatral e de um livro, né? E são muitos e muitos anos de carreira, assim, Clarice. Como que é não desistir, né? Porque não é possível existir sem. Não há a menor possibilidade. A menor. Não é uma opção de vida, como eu te falei. Eu nunca tive que optar, né? Não consigo imaginar outra possibilidade. Por isso que eu peço a Deus, sempre tive a vista fraca aqui. E a minha família toda tem vista ruim. Que conserve a minha vista, porque enquanto eu puder ler e ouvir... Tá tudo certo. Tô feita. Total. E vamos falar um pouco uma outra... vamos para um outro tópico, assim, que para mim é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, né? Eu tô com 40 anos. Ixi, tá na adolescência. É a adolescência da mulher. Não, tome como verdadeiro, você vai perceber mais tarde. É o auge da adolescência da mulher. Por quê? Porque vem outros auges depois. O auge da... Esse eu acho que é o beabá mesmo, né? Sabe, a mulher, porque quando ela faz 30 anos, ela ainda tem aquela euforia dos 30. Quando ela faz 40, ela fala, me entrei no ENTA. Já está difícil, a cabeça já começa a mudar, né? Porque dali só entra para frente, né? Então, Não, mas o que eu tenho visto e o que eu tenho reparado muito, assim, eu sempre produzi coisas, idealizei projetos e quis fazer, mas o que eu vejo muito é que a gente ainda é muito etarista na nossa indústria, né? Na nossa... total. Eu não sabia disso. A Lilian Blanc falou, uma atriz maravilhosa também da minha idade, mais ou menos, que está tendo tem um empresário no Rio também que está fazendo o Montenegro. O Montenegro está fazendo um negócio para abrirem espaço para... Olha, eu escrevi, junto com o Maurício Moraes, um seriado.
há 8 anos atrás, comecei a batalhar por ele, que era a personagem principal, tinha 70 anos, a protagonista. Aí, mil impossibilidades, todo lugar que eu ia, esse é o contexto que a gente precisa. Há 8 anos eu ouvia isso, esse é o contexto que está faltando na praça, não sei, blá, blá. Bom, aí, lógico, fui aprendendo, olha, tem 49 personagens, não existe isso. Aí a gente foi trabalhando. Bom, enfim, até cair num produtor, ele falou, olha, para fazer isso aqui, são anos e anos. Então, por que você não transforma num... Eu estou fazendo uma longa história curta. Por que você não transforma num longa-metragem? Falei com meu parceiro, Mal, vamos fazer? Bora. Fizemos um longa-metragem. Não, isso, não sei o quê. Todo mundo, que maravilha, sobre a mulher mais velha. Agora já é de 73 a protagonista. E é impressionante. Agora está tendo um movimento que é preciso abrir os olhos para ter personagem. Eu sei que eu só faço mãe e vó. Pois Tudo é. bem, até surgir. Eu sempre brinco, eu falo, uma central do Brasil é uma vez na vida, outra na morte. Então, né? é uma Você não tem, mas você ainda tem muito chão pela frente. Eu estou dizendo, quando você está dos 60 para cima, eu estou com 7,6, 76. O cerco descaradamente por problema real. Né? Ou você faz mãe ou você faz vó. Porque mas a vida da mulher de 70 não é só ser mãe ou ser vó. Não, né? é isso que eu estou falando. Então, assim, se você for pelo vai da valsa, é esse o personagem que você vai fazer. Ou mãe ou vó. Entendeu? E eu acho que está na hora de os que escreverem, não para nós, mas que nós estejamos inseridas nas histórias, com toda a vivência que a gente tem, independente de cabelos brancos ou não. O meu já deve estar branco, é que eu pinto, mas entendeu? Independente de qualquer coisa, independente da beleza física, entendeu? Do rosto, do corpo, seja lá o que for, tem que ter um salto. Mas isso não é só aqui, isso é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E você vê as grandes atrizes, top, se você começar a ler, elas estão produzindo. Então. Só que aqui no Brasil, você vai ter dinheiro para produzir um filme, uma série ou qualquer coisa com... Muito difícil. É muito difícil. E se você for pensar no ator, né, no artista, você fica melhor com o tempo, né? É que nem o vinho. Eu escrevi exatamente isso, é que nem o vinho. Você fica melhor com o tempo. Só que aí, com o tempo... A memória ficou uma merda, mas o que você faz... O resto, minha amiga, pode acreditar. Não tem por onde. Óbvio, experiência, né? Acúmulo de experiência. Já passei por isso, já passei por aquilo. E se você é esperto o suficiente para deixar com você o que você aprendeu, o que foi, o que é... Porra, até sentei mais reta, né? Já cheguei. Cheguei Tá agora. Agora eu cheguei. Mas aí, se você pensa também, continuando, né, nesse raciocínio, essa onda essa importância que tem se dado às redes sociais, né, no momento de escalar. Eu agora, recentemente, escrevi 2 editais e foi uma coisa inédita. Eu já faço projetos há muitos anos, já por incrível que pareça, né? Já estou há muitos anos produzindo, atuando, não sei o que, nananã. E um dos pedidos do edital, que para mim foi uma coisa que eu nunca tinha se visto, deparado assim, com... é colocar as redes dos atores, da ficha técnica. Mas esse é o movimento que está isso querendo. como um critério de avaliação. Mas eu vou contar um outro tão grave quanto esse. Eu fui numa produtora e a menina estava... Uma das diretoras, eventuais diretoras do projeto estava em questão, saiu e a gente sentou para conversar. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu não estou acreditando no que... Uma das exigências do produtor é que não tivesse uma personagem acima de 50 anos. Que absurdo. É absurdo, mas está acontecendo, entendeu? Então, é a mesma coisa do meu livro. Você falou, por que 60 anos, né? Porque
jovem não vai ter curiosidade. Eu acho que tudo bem, sabe? Não tem nenhuma novidade ali para ele, né? O triste é que eles começam a discutir isso pegando sempre a sua vida sexual, né? A sua feminilidade, a sua sexualidade, como é. Eu falo, minha filha, vira essa página, sabe? Porque não dá nem para começar. Quando abre por aí, sabe? Você fala, não dá. Eu não vou perguntar para você como é que é a tua vida sexual. Não dá para ser um ponto de partida, né? Não, pelo amor de Deus. Claro, né? Que ele entre no meio do caminho, tudo bem, justo, mas que ele seja uma alavancada para um diálogo, pelo amor de Deus. Que absurdo, né? Que loucura. E outra coisa que eu acho importante a gente falar, né? Existe todo esse movimento e quando a gente vai ver a bilheteria, assim, das coisas que eu vi, não faz realmente diferença, né? Não faz. Então é uma coisa meio irracional um pouco, né? Você está descartando toda uma gama de profissionais que se qualificaram durante anos e profissionais que estão aí trabalhando e o ator, o artista, ele é musculatura, né? Ele é musculatura porque ele é corpo, ele é musculatura. Claro. Né? E eu acho muito bom que você tem uma frase que você fala que que você falava que você construía os personagens de fora para dentro. Sempre. E isso é maravilhoso e as pessoas têm dificuldade de alcançar essa sua frase, eu acho, né? Mas eu acho mais que também tem a ver com o processo de cada um, né? Como eu trabalhei corpo com o corpo, ele é a minha... Através dele eu vivo, em todos os sentidos, do mais poético ao mais trágico, entendeu? Então, para mim faz sentido, né? É fácil a pessoa entender por que eu penso assim. Não é uma questão de ser melhor ou pior. É outra estrada que eu pego. Vai dar no mesmo lugar que o teu. Você vai por aqui, eu vou por aqui, a gente se encontra lá, né? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Mas são dias muito difíceis para a gente. E para homem também. Para homem também. Uhum. Né? Sempre que continua aquela máxima do homem mais velho com uma mulher mais jovem. Isso vai se perpetuar, eu acho. Mas já tem grandes mudanças acontecendo, sabe? Principalmente com a entrada de mulheres. Eu participei de um evento que eu não sei quem é que fez. Também tem assim, hoje em dia eu não lembro meu nome também, eu fico pensando como é que eu me chamo mesmo. Eu sei que foi um evento que eu fui e tinha, no dia que eu fui convidada, tinha a primeira parte, eram diretoras de cinema, a segunda parte, produtoras de cinema e a terceira parte, atrizes. Eu fiquei fascinada ouvindo aquelas diretoras e aquelas produtoras. As produtoras, muito mais do que qualquer uma de nós. A cabeça delas, a força do pensar, sabe? A hora que a mulher entrar de sola na produção do cinema brasileiro, eu acho que aí vai haver uma diferença. Você vê esse filme que aquela atriz maravilhosa que está em cartaz com ficções agora, não fala? A Vera Holtz. Tia Virgínia. O Tia Virgínia que ela fez. Um baita sucesso, né? Assim, todas as personagens do filme são mais velhas, né? Enquanto não quero botar mais um peso nas costas das mulheres, mas eu acho que a grande alavancada para nós é o dia que as mulheres começarem a produzir cinema. Nos dias de hoje, sempre teve, claro. Precisamos de mais, precisamos de jovens produzindo ali. E sabendo, né? E parar de nos olhar como se a gente fosse ET, né? Exatamente. Chegou o nosso momento, o nosso grande finale. Eu estava olhando, onde é que é o relógio que a gente tem que olhar? Ela já levantou várias vezes a Várias plaquinha. vezes, eu sei, eu fingi que não vi. Eu também. Ela perguntou e eu ia respondendo. A gente fez bem o nosso papel aqui. Somos passamos nesse teste, hein? Qualquer coisa você... Clarice, muito obrigada. Foi um prazer, uma honra.
e foi lindo estar aqui com você. Eu digo a mesma coisa. Obrigada mesmo. Obrigada, eu saio encantado com esse escritório aqui maravilhoso, de gente maravilhosa. Foi um prazer, que se valer para alguma coisa, Vai valer para muita faça uso coisa. o fruto. Obrigada, Obrigada. querida. Obrigada aí, ó. E obrigada a todos vocês que nos ouviram e sigam a Clarice nas redes sociais, Ai, Clarice meu Deus do céu. Abujanra. Eu não apareço nunca. Mas tem coisas muito interessantes lá, porque ela está sempre fazendo coisas incríveis. Então, até a próxima. Respire e diga sim.